Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. E hoje um programa bem agitado, bem diferente. Vamos ter 3 convidados ao longo do programa. Primeiro, já aqui comigo, já converso com ele, o André Freitas, da Red Investments. E mais tarde você vai conhecer a OGFI Governance. Vou conversar com o Marco Antônio e com o Gênesis. Vão ver um aparelho, uma forma de fazer uma medição do mercado imobiliário que eu tenho certeza que vai te impressionar. Então, diferente do que você está habituado, hoje eu não vou fazer aquela abertura tradicional com fatos relevantes ou destaques da semana. Na verdade, quem vai falar de fatos relevantes hoje aqui é o André Freitas. André, obrigado por ter vindo e por ter aproveitado esse espaço. Você vem fazer aqui hoje uma coisa muito importante, que é falar de ativismo, falar das regras, falar da evolução do mercado nesse sentido. E eu, então, fico muito satisfeito de poder prover esse espaço, porque esse é um programa de fundos imobiliários, não é o programa do Arthur. E o que você vem trazer é muito relevante para o mercado de fundos imobiliários. Bom, obrigado, Arthur. Obrigado por me abrir esse espaço aqui. É sempre importante estar aqui, porque é uma forma que a gente tem de se comunicar aí com milhares de investidores, de gente que acredita no mercado de fundos imobiliários, participa desse mercado. E essa sua audiência é talvez a melhor audiência de todas as mídias para o segmento de fundos imobiliários. Muito obrigado mesmo. Bom, a gente vem acompanhando 2 questões bastante interessantes, importantes. Uma delas você é protagonista e outra você pode comentar, certamente vai trazer luz a essa questão. Então, duas coisas que envolvem 2 dos maiores fundos da indústria atualmente. O HGBS, que quem nos acompanha já sabe do que está acontecendo, uma proposta de diminuição da taxa de administração via convocação de assembleia. O atual administrador, o Credit Suisse, convocou uma assembleia antes, a CVM entendeu que ele não poderia fazer isso e tudo isso vem se desenrolando para que então, no próximo dia 8 de novembro, aconteça de fato uma assembleia para discutir a taxa de administração, a redução da taxa de administração. Então, vou te pedir para fazer um comentário sobre tudo isso, sobre os ganhos que a gente já teve, só com essa discussão. E um outro caso também muito marcante foi aquela oferta hostil feita pelo total patrimônio do BC Fund, que já foi o fundo de maior valor de mercado da Bolsa. E o administrador entendeu por bem rejeitar a oferta sem consultar os cotistas. Está na política de investimentos do fundo. Poder para isso ele tem, mas queria ouvir sua opinião também, você que é administrador de fundos, se do ponto de vista do investidor ativista, se é uma atitude acertada, vamos dizer assim. Bom, primeiro falando do HGBS principalmente da manifestação do colegiado da CVM, da área técnica e do colegiado. Eu acho que essa decisão ela foi um ganho para todos nós investidores no mercado de fundos imobiliários, porque ela pacifica vários dos pontos que vieram para melhorar o marco, o arcabouço regulatório desse mercado, através da Instrução 571. A Instrução 571 complementa em vários casos a Instrução 472, modifica alguns e tal, e ela é a ferramenta que o investidor tem para fazer valer os seus direitos, né? Vamos lembrar, eu gosto de dizer sempre isso, que as pessoas às vezes esquecem, fundo imobiliário é um condomínio de cotistas e o fundo pertence a eles. Administrador, gestor, consultor, todos esses podem ser substituídos se esse for o desejo do cotista. Então, a gente tem que entender que a manifestação do cotista se dá numa assembleia que pode ser proposta por um cotista ou por um coletivo de cotistas que tem 5% ou mais de cotas, né? E tem que ser respeitada. Então, o que ocorre aqui é que na manifestação da CVM, onde o Credit Suisse não respeitou isso, ele convocou uma outra assembleia, passados 30 dias ele tem a obrigação de fazer a convocação. Foi feito o pedido, dentro da norma, né? Passado esse tempo, ele deveria ter feito uma convocação. Ele não fez, então, ele fez uma convocação para a escolha de um grupo de investidores que estariam estudando e discutindo uma eventual redução de taxa no futuro. Não foi isso que foi pedido, né? Então, a gente entrou com um recurso na CVM pedindo que ele restabelecesse o que reza a norma, porque isso foi um evidente descumprimento da norma, né?
E a CVM prontamente, primeiro, agiu com diligência, com rapidez, né? E levou a área técnica, a CVM levou uma manifestação para o Credit Suisse pedindo que ele convocasse a Assembleia nos termos que foi pedido. E o Credit Suisse resolveu apelar para o colegiado. E tudo isso se deu num intervalo, vamos dizer assim, de poucas semanas, né? Realmente, muitas vezes as pessoas criticam a CVM, que demora 6 meses aqui, 3 meses ali. Dessa vez eles agiram com muita rapidez, com eficiência, com diligência. Entenderam que no caso prático tinha que ser assim. Na verdade, eles vão além disso. Eles falam que o direito de pedido de assembleia, a convocação da assembleia, ela é feita diretamente pelo cotista, que tem 5% ou mais. O que isso significa? Significa que não só você vai chamar a ordem do dia da assembleia, que depois pode ser complementada pelo administrador, se ele quiser incluir itens na ordem, ele pode incluir, tá? Como também você decide a data, desde que respeitado os prazos regulatórios, né? No mínimo 15 dias da convocação, né? E você também determina horário, local, ou seja, a assembleia, na verdade, é convocada por você. O administrador, ele é apenas um instrumento. Porque você, investidor, você não tem o endereço dos outros investidores. Então, você não pode convocá-los. Então, você precisa do administrador para fazer a convocação, tá? Mas ela é convocada, quando fala-se diretamente, está querendo dizer você que determina hora, local, data, tudo é feito pelo administrador. Pelo solicitante, pelo requerente, né? E o administrador tem que cumprir. Ele é um instrumento para você fazer essa convocação. Então, com isso, o que acontece? Olha como todos nós ganhamos. Agora, você está claro, deixou claro para o mercado, que uma assembleia se realiza em no mínimo 45 dias. Por quê? Você faz o pedido, o administrador tem 30 dias para fazer a convocação. Esse é o prazo máximo. E você pode determinar 15 dias, que é o prazo mínimo, para você fazer a realização. Então, 30 dias para convocar, 15 dias depois, 45 dias, você trata as matérias. Então, isso eu acho que é um ganho muito grande e muito significativo para a indústria. Porque não tem só questões como essas de redução de taxa de administração, tem outras questões. Às vezes você tem uma questão de mudança de regulamento, às vezes você tem uma questão de mudança de política de comercialização, você pode, eventualmente, querer trocar, já houve caso de troca de gestor. Então, na verdade, são várias matérias que pode tratar. Isso reforça e empodera o investidor, né? O fundo é do investidor. Esse que é o ponto importante. E nesse caso especificamente a respeito do que vai ser tratado na próxima Assembleia, você quer falar alguma coisa, quer aproveitar o espaço para... Olha, eu acho que, primeiro, o Credit Suisse tem todo o direito de colocar uma proposta. Afinal de contas, esse é o espírito da coisa. O que eu queria perguntar, o que me chama um pouco a atenção, na verdade, é o seguinte. Para baixar a taxa de administração, o administrador não precisa de assembleia. Então, se ele propõe ali, como ele propôs, abaixar dentro de uma escala, tal, a taxa de administração, dependendo de quanto for o patrimônio do fundo, tal, ele não precisava fazer isso em assembleia. Ele pode simplesmente abaixar a taxa, fazer. Como já foi feito, inclusive pelo Credit Suisse, quando eu estava lá, na questão do fundo de CRI, o HGCR11, o fundo de recebíveis imobiliários. Nós abaixamos de 1,5 para 0,8 naquela ocasião e não fizemos assembleia. Então, na verdade, você tem você pode fazer isso como administrador, para baixar. Você não pode subir sem assembleia, mas abaixar você pode. Mas isso posto, me parece que a proposta deles, legítima, porque eles têm direito de fazer uma proposta, tende a dividir os votos, na verdade. Porque o que acontece se você não tiver quórum? Você tem um quórum de 25%. Sim. Permanece a taxa em 1,5, entendeu? Sim. Então, eu acho que efetivamente é legítimo, ele não precisava da Assembleia, ele podia ter abaixado a taxa de administração, a Assembleia viria para discutir se os investidores queriam chegar no nível de proposta que eu pus, que é 0,6%, tá? Ou não, né? E aí ficava uma Assembleia, inclusive, mais simples, né? Com uma ordem do dia mais limpa. Então, se ele acha bom e propõe, abaixe, ele tem esse poder. Agora, uma dúvida, pode ser até no caso do HGCR, quando você abaixou. E se você quisesse subir novamente, seria possível? Assembleia. Aí é a Assembleia. Então, digamos, é 1,5, aí o administrador resolve baixar para 0,80, isso ele não precisa de Assembleia. Mas se ele quiser voltar para a taxa original, ele pode voltar? Ou ele Depende como ele determinar. Ele pode. O BTG fez isso no BC Fund, no BRCR, né?
usando o ticker dele, ele abaixou de 1,75 para 1,25 por um período e depois voltou para 1,75, entendeu? Então ele pode, desde que ele avise antes, né? Certo. Então ele reduziu por 12 meses. Então não é que ele fala assim, não é que eu mudei para 1,25 e depois eu subi para esse, não, vou reduzir por 12 meses. Já estava tudo avisado. Estava tudo avisado. Então, até é importante esse ponto, porque as pessoas às vezes ficam sem saber por que abaixar, por que essa conversa. Olha, como eu falei aqui da outra vez, isso foi discutido. Eu procurei a instituição, o Credit Suisse, em julho, e conversei com eles. Um mês eles tiveram para conversar, para abrir um diálogo, abrir uma discussão. Já que agora eles propõem abaixar, por que não fizeram isso antes? Só depois de um mês, no dia 10 de agosto, que eu enviei uma carta solicitando a Assembleia. Mas nesse período, no período anterior de 30 dias, eu discuti, eu os procurei para falar, eu gostaria, acho que a taxa está fora de mercado, acho que temos uma realidade nova, 7% de juros agora, então é a previsão para o final do ano, né, temos Copom a semana que vem, deve abaixar, é consenso de mercado, que os juros devem terminar o ano em 7%, então eu acho que vocês têm que abaixar. Em vez de discutir, vamos dizer assim, eles não me ofereceram alternativa a não ser procurar uma manifestação realmente por carta, solicitando a Assembleia, né? Então, agora, eu acho que vamos para a Assembleia, vamos decidir como vai ser, mas efetivamente a questão está colocada e foi endereçada da maneira correta. Primeiro, uma conversa, porque sempre você tem que conversar antes, porque a pessoa pode atender a sua demanda sem necessidade de uma Assembleia, e a redução de taxa é um benefício para todos os investidores, entendeu? Porque você, de novo, tira recursos que vão ser usados para pagar as taxas de administração e põe em dividendos que vão ser distribuídos. Então, poderia ter sido resolvido dessa forma. Não foi, vai agora ser resolvido dentro do espírito da norma, corretamente, numa Assembleia. Brevemente, sobre essa questão do takeover hostil no BC Fund, você tem uma opinião? Você teria feito diferente? Olha, você mencionou no começo e você está correto. O administrador / gestor, aí no caso, tem o direito de recusar a oferta. Tá? Ele tem o direito, é um fundo de gestão ativa, ele compra e vende imóveis, né? Não só imóveis, como também títulos mobiliários do fundo, às vezes tem CRI, às vezes tem LCI, né? E ele tem esse poder. A questão aí é que, vamos dizer assim, é o fundo inteiro, né? Então, a boa prática, na minha opinião, ele deveria... Porque quando você tem uma oferta pelo fundo inteiro, na minha opinião, embora ele esteja dentro do direito dele, né, eu acho que ele deveria chamar uma Assembleia. Seria um benefício para todos, inclusive para a imagem dele, se ele chamasse uma Assembleia para discutir esse assunto, porque, afinal de contas, não é sempre que você tem uma oferta pelo patrimônio inteiro. Sim. Nós tivemos um caso, é o Mais Shopping Largo 13, em 2013, se não me engano, lá na Rede Grifo ainda. Nós tínhamos esse fundo, o fundo tinha 40 e poucos % do patrimônio de um shopping, no Largo 13, esse Mais Shopping, né? E nós recebemos uma proposta pelo ativo. A Gazite, que é uma administradora de shopping centers, quis comprar o ativo, entendeu? Nós chamamos uma Assembleia e por 100% de deliberação, 100% dos cotistas aceitaram vender o imóvel. Nós vendemos o imóvel para a Gazite e reduzimos o capital do fundo, distribuímos o que foi de lucro como dividendos, o resto reduzimos o capital e encerramos o fundo. Certo. Porque essa era a vontade dos cotistas. Eu podia ter falado, não aceito a sua proposta? Poderia, entendeu? Estava dentro do meu direito. Mas não seria prudente eu fazer isso. E, na minha avaliação, eu acho que você tem que estar sempre preocupado em alinhar o seu interesse com o do seu investidor. Perfeito. Porque esse é o jeito que o seu investidor volta para você. Negócio, Arthur, negócio tem todo dia. Negócio tem todo mês. Né? Você tem que fazer sempre esse alinhamento para que você tenha clientes para te acompanhar nos seus negócios. Fantástico. Sempre aprendendo. André, pena que hoje eu só consigo te oferecer um pedacinho desse tempo, mas espero que você volte por um programa inteiro. Quero te agradecer muito e espero estar lá na Assembleia. Eu quero ver isso de perto, na física, como cotista, não como comentarista, mas, como eu sempre digo, o mercado vai sair maior dessa discussão. Muito obrigado. Viu, eu que agradeço você mais uma vez. Muito obrigado. Um abraço. Então, agora, enquanto a gente troca aqui, eu vou aproveitar para dar o meu recado, falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Deixa eu abrir aqui o site do Infomoney. E, enquanto isso, vem para cá, para a mesa, o Marco Antônio e o Gênesis, né? Bom, eu não estou achando aqui
o site Coisas de Quem Faz ao Vivo, mas você sabe que entrando no site do InfoMoney, clicando lá em InfoMoney Educação, você vai encontrar uma série de cursos, dentre eles o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que é um curso que eu gravei. Ele tem 8 horas, entre 8 e 9 horas de duração e é totalmente online. Então você tem 12 meses de acesso ao sistema e pode assistir às aulas quantas vezes você quiser, dentre os 12 meses. Dá para assistir de novo, dá para parar, tomar um café quando estiver cansado e voltar. São as vantagens do ensino à distância de um curso online, né? Então, nos primeiros módulos, ele é dividido em 4 módulos. No primeiro módulo, você vai aprender toda a estrutura jurídica, toda a parte de regulamentação, isso que a gente falava agora. No segundo módulo, você vai aprender sobre o setor dos fundos imobiliários, sobre aonde eles investem, como escolher um fundo imobiliário, qual setor. Um shopping é diferente de um hospital, que é diferente de uma laje corporativa, que é diferente de um galpão. Então, você vai entender a dinâmica desses setores para perceber qual setor, ou melhor ainda, quais setores que melhor se adequam ao seu perfil de investidor. Depois, no terceiro módulo, eu faço uma comparação entre fundo imobiliário, renda fixa, ações e imóveis propriamente ditos, para que você perceba que o fundo imobiliário não é assim o melhor ativo, ele é um bom ativo num portfólio como um todo. Então, se você já investe em ações, em renda fixa, em imóveis, cabe fundo imobiliário também no seu portfólio. E no último módulo a gente fala do leão, fala da tributação, como que você faz para apurar lucro, como que você faz para pagar um DARF quando tiver lucro, compensar prejuízos e, por fim, como faz a sua declaração de imposto de renda quando chegar lá a época em março e abril. Você operou durante todo um ano anterior e chega em março, precisa lembrar de tudo que foi feito para fazer a declaração. Tudo isso você vai aprender no curso e tenho certeza que vai ser uma informação útil, uma informação valiosa para você pensar no seu futuro e usar os fundos imobiliários como parte do seu planejamento financeiro, como parte da sua estratégia para viver de renda na sua aposentadoria. Tá certo? Então, a gente está aqui terminando de alocar, de colocar na mesa o Marco Antônio e o Gênesis, e a partir de agora a gente vai mudar totalmente o assunto do programa para algo que chama a atenção principalmente de quem investe em fundos de desenvolvimento imobiliário. Sabe o cotista que investiu num fundo que ainda vai construir, e aí como será que estão as obras? Será que está indo no ritmo certo? E o ritmo das vendas? Está tendo distrato? Não está tendo? Tudo isso, o mercado imobiliário como um todo, o desenvolvimento imobiliário e como a estratégia e a ferramenta da OGFI pode te ajudar, é o que você vai conhecer agora que eu converso aqui com o Gênesis e com o Marco Antônio. Obrigado pela presença, obrigado para a gente se ajeitar, para eu conseguir abrir um pouquinho de tempo também para o André, por uma questão relevante. E relevante também é o que a gente vem tratar aqui, né? Que parece uma sequência da conversa, porque a gente está falando de governança corporativa. Claro. Né? E é sem o que dúvida. vocês vêm trazer. Então, brevemente, a gente tem muita coisa para falar. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem e falassem da empresa, da OGFI. Excelente, muito obrigado, Arthur. É um prazer estar aqui com você, é um programa que tem essa audiência voltada para o investidor. A nossa empresa ela nasceu primeiro para atender os gestores de recursos. Nós iniciamos um trabalho com o BTG Pactual, depois fomos atender o Quiné, a Vista Investimentos, vários family offices. Essas empresas elas nos contrataram para uma questão que aparentemente ela era voltada mais para uma controladoria, né, dos ativos investidos. Mas, de fato, a concepção da nossa empresa foi dirigida para um aspecto muito importante, que era a eliminação de conflitos entre o gestor do ativo investido e o próprio gestor do fundo, né? Porque as informações que o gestor recebia tinha como origem o empresário que estava ali à frente do ativo investido. E o gestor sentiu a necessidade de uma terceira parte independente, isenta, que pudesse olhar para aquele fluxo de caixa, para aquelas evidências contábeis, para aquela realidade financeira e com uma metodologia
bastante ajustada às demandas de governança do próprio gestor e do próprio fundo, pudesse dar uma perspectiva, uma visão isenta e técnica sobre, de fato, qual é o valor, né? Quando o meu capital retorna, mas de uma outra fonte. Né? Começamos assim, esse negócio cresceu muito. Esse negócio cresceu, principalmente nesse período exuberante do mercado imobiliário, e ainda temos aí uma carteira significativa de fundos que têm ativos que nós acompanhamos, e posteriormente também ingressamos no mercado do crédito imobiliário, que também é um mercado gigante, né? Você imagina que hoje 10% do nosso PIB nós temos de crédito imobiliário, ainda é pequeno, né? Existem países com 100%, com 90%, enfim, do PIB em crédito imobiliário. Nós estamos aí engatinhando, né? E nós, então, ingressamos nesse mercado também com o objetivo de tratar tanto operações estressadas do crédito imobiliário, como também operações novas, né? Hoje se sente essa necessidade de um agente, que alguns bancos, como a Caixa Econômica Federal, já chama de agente de garantias, né? Porque no mercado do crédito imobiliário a gente não tem a figura do agente fiduciário como você tem no mercado estruturado, enfim, das operações tipo debênture, enfim, que são subordinadas à CVM. No mercado do crédito imobiliário, apesar de você ter um crédito direcionado que depende de um dispositivo legal para disponibilizar esses recursos para as operações de crédito, esse capital fica sob gestão do incorporador, né? Que nem sempre tem todas as habilidades, enfim, e o foco para isso. Então, nós também trabalhamos nesse setor. Então, a empresa ela entende a governança como uma missão de dar, primeiro, ao gestor do capital, seja de equity ou de dívida, né? Uma visão independente do que está acontecendo em termos de regulação do mercado, em termos legais, né? De boas práticas de gestão e também a precificação do risco, que é uma incógnita no Brasil, porque nós temos poucas informações sobre o mercado imobiliário, né? Então, a empresa ela está vocacionada, nós investimos muito em tecnologia justamente para poder dar vazão a esta demanda. Em Minas Gerais, somos 70 profissionais, trabalhamos com mais de 170 projetos hoje sob gestão. Matheus, pode pôr para a gente aqui enquanto ele está falando? Atuamos no Brasil, no Chile e no Peru. E estamos assistindo aí um movimento, né? Nós estamos hoje dentro de um processo recessivo no mercado imobiliário por várias questões que depois a gente vai esclarecer, mas é uma empresa que busca trazer a paz para os agentes. Então, falando de agentes, duas coisas que você falou que me chamam a atenção. Primeiro, você falou a incorporação imobiliária. Isso é um tema que é muito falado e nem todo mundo entende exatamente o que é incorporar no mercado imobiliário. E uma vez que alguém vai incorporar, quais são os papéis dentro dessa incorporação, que é uma coisa grande, né? Sim, sim. O Gênesis, acho que tem... O papel da incorporação está prevista na lei da incorporação. Existe uma lei, a 4.591 de 66, que estabelece a figura do incorporador. O figurador é uma pessoa física ou jurídica que compra um terreno e vende frações ideais desse terreno, né? E ele é obrigado a prestar contas a quem adquire essa fração ideal. Ele, de alguma forma, é obrigado a garantir que a obra chegue ao fim, né? Ele na verdade, promove todo um desenho, né, de projeto. Ele idealiza um terreno com um projeto, idealiza o produto imobiliário que é necessário para aquela região, convida investidores, fundos de investimento, convida compradores de unidades para participar de um sonho, que é o sonho de mudar uma esquina, é o sonho de fazer um apartamento, de dar moradia para quem precisa. Então, todos nós, né, que participamos do mercado imobiliário, temos que acreditar no incorporador. Agora, não necessariamente ele que constrói. Às vezes não. Às vezes ele também executa o papel de vender o apartamento, fazer a obra, fazer a gestão da SPE, né, do projeto,
e também é sócio. E é aí que muitas vezes há o conflito. Porque você, gestor de recursos, sócio de um incorporador num projeto, quando você olha para o incorporador, você pensa que ele é teu sócio, e de fato é. Mas, ao mesmo tempo, ele presta serviços, porque não tem como não ser, né? Ele presta serviços de vender as unidades e recebe comissão de vendas. Ele presta serviços de obras, né? De fazer a obra, e cobra uma taxa de gestão para isso. Ele presta serviços para fazer contabilidade, a parte fiscal, contas a pagar, contas a receber, e cobra da SPE, cobra do projeto também uma taxa para isso. Quando o incorporador tem vários projetos com diferentes sócios, e muitas vezes o incorporador não está preparado para o desafio de ser um guardião de tantos recursos, né? Porque recebe recursos da pessoa física que compra o apartamento, recebe recursos do sócio que é fundo de investimento, muitas vezes, ou de investidor pessoa física. Recebe crédito dos bancos, né, dos bancos comerciais para financiar a obra. Ele se vê com muitos recursos em mãos, né? E a lei da incorporação diz que ele é obrigado a segregar o patrimônio. Ele não pode confundir o patrimônio do prédio A com o prédio B. E como é que se tem certeza disso? Daí nasce o GFI. Então, o GFI nasce para que essas partes todas envolvidas, né, que provêm esse capital, para o incorporador, possam enxergar o que se passa lá no ativo, nas contas correntes do edifício, o que se pagou, o que se recebeu, o que falta vender, como é que está a evolução da obra e, principalmente para o investidor, quanto já foi aportado de capital, o quanto falta aportar de capital e quando vem esse capital de volta, né, que é o retorno de capital com dividendos. Então, nós acreditamos que a transparência fomenta o mercado. Todo mundo. Para todo mundo. Então, quanto mais claro for essa movimentação de caixa no empreendimento, e quanto isso for transparente, ajuda o desenvolvimento do mercado. Imagino eu que nem sempre o incorporador fala o economês para quem ele tem que se reportar, e que é um gasto de energia adicional e talvez desnecessário ficar traduzindo o que vem, né, do dia a dia da obra, da construção para o incorporador é um homem de projetos, é um homem que busca terrenos, conhece o zoneamento das cidades a fundo, quer levar a solução de moradia, quer vender o apartamento. E ele ter todas essas competências, né, de saber fazer obra muitas vezes, saber conhecer o zoneamento, os terrenos, aprovar projeto, que em São Paulo é um desafio, em muitas cidades também do Brasil é um grande desafio aprovar projetos, e ainda assim ele ser bom na gestão de recursos, é um grande desafio, não é fácil, né? Mas ele pode contar com o apoio da OGFI também. A OGFI, nessas 170 SPS que nós atualmente fazemos gestão, em muitas situações a gente atende o incorporador, que reconhece a sua fragilidade em prestar contas do capital de terceiros, até porque ele entende que ele é parte envolvida, tem conflitos, e entende o quanto é importante para que ele continue tendo capital para mais projetos, o quanto é importante ele poder ter uma empresa independente que divulgue o que se passa no empreendimento. E nós nos orgulhamos muito, temos tecnologia para isso. Pela internet, hoje, o investidor consegue entender qual a taxa interna de retorno do projeto. Já a gente vai mostrar isso. Qual a precificação do ativo, né? Então, e como o desenrolar do projeto pode mudar essa taxa interna de retorno, né? Uma velocidade de vendas, um preço de vendas, uma curva de obra diferente, tudo isso impacta a rentabilidade do projeto que chega só lá no final, no quarto, quinto ano, né? E aí, uma coisa que me chama a atenção também do outro lado. Muita gente quer investir no mercado imobiliário. Sem dúvida. Certo? E também não conhece bem o mercado imobiliário e tal. As pessoas gostam de investir em imóveis. Muitas famílias, gente que tem dinheiro. Vamos construir aqui, vamos pegar, vamos fazer um loteamento da fazenda da família e tal. Exatamente. Não são coisas tão simples, tão banais de ser feitas. E aí, vamos ver alguma coisa. A gente espera que vai ganhar tanto com esse investimento. A gente vai ter uma tira de tanto. Uma coisa é pôr na planilha. Outra coisa é, de fato, incorporar, e aí atira uma taxa interna de retorno que depende do capital que entra, capital que sai, a taxa de juros de desconto e a velocidade disso tudo. Entre fazer um planejamento e falar, vou ter uma tira de tanto, e de fato, depois que o negócio está feito, entregue e vendido, saber apurar se essa tira ocorreu ou não, é um grande desafio. Uma grande diferença. Né? Aí você tem alguns conceitos, né? Muitas vezes a gente olha para projetos que estão nascendo, que o incorporador não projetou caixa mês a mês, não calculou que há uma exposição de caixa nesse negócio. Esse é um negócio que nós aportamos 10 milhões, temos que aguardar 4 anos, tem um carrego aí, né, para que esses 10 milhões voltem com mais 10 milhões. O que se busca nos projetos onde você compra o terreno em dinheiro é uma taxa real de 25% ao ano. É isso que se busca nos projetos, né?
Mas o segredo é acompanhar se essa taxa está acontecendo. Isso. Então, muitas vezes na largada, o incorporador que tem um terreno, né, ou um recém-incorporador, né, que vai se habilitar a ser incorporador, ele não percebe o quanto é importante fazer as contas direito, porque não é só o terreno. Tem que gastar com marketing, com aprovações, tem que andar com 20% da obra com recursos próprios ou de clientes para que você consiga financiamento. E muitas vezes se percebe que a pessoa não fez a conta direito, né? O incorporador não fez a conta adequadamente e o final muitas vezes não é o que se imaginava. Depois, né? não consegue aferir se de fato teve o retorno que ele esperava ou não. Exatamente. Um outro aspecto importante é, de fato, acompanhar o crédito dos clientes, porque o que a gente assiste é um problema de way out, ou seja, se o cliente depois, no final, quando chega na entrega do produto, não tem crédito para fazer o repasse, você fica com estoque. E aí vai liquidar a um preço com um desconto bastante elevado, né? Então, o que se assistiu nesse período foi a falta de controle de alguns processos, dentre eles a forma de vender, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, se tiver oportunidade, que a grande questão é que se vendeu um sonho para as pessoas, né? O investidor acreditou num estudo de viabilidade, entrou em alguns fundos, mas hoje começa a assistir um drama, porque o volume de distratos é muito alto, existe a questão jurídica, que a gente pode falar um pouquinho, mas existiu uma falta de cuidado com a aprovação do crédito de quem estava adquirindo esse sonho, lá na planta, né, no lançamento. E o que significa isso? É que aqui no Brasil se compra um produto para se pagar em 30 anos, só que na hora do salão de vendas ali, no stand de vendas do empreendimento, se vende uma parcela mínima para pagar um pré-chaves, muitas vezes numa conta de 20/80, ou seja, 20 até as chaves e 80 depois. Aí a parcela é pequenininha, depois ele não consegue fazer o repasse, porque uma coisa é a renda para pagar o pré-chaves, outra coisa é a renda para fazer o repasse no banco. Sim. E aí ele não tem renda para fazer o repasse. E aí ele fica no meio do caminho e, infelizmente, no Brasil, os juízes estão solicitando às incorporadoras que devolvam 90% do valor, só que o dinheiro está em tijolo, aço, cimento, enfim, não tem como devolver. Então, essa questão da aprovação do crédito, de uma venda consciente, de uma venda bem feita, é algo muito importante para se acompanhar. Tenho certeza que nenhum investidor acompanha esse índice. Ou seja, deveria ter um indicador, quando se faz investimento num fundo, né? Qual que é o meu índice de probabilidade, o índice de aprovação desses clientes lá no repasse, para o valor total do repasse, não agora. Certo. Né? Então, assim, o mercado foi tomado por vários sustos, né? Esse é um problema, mas tem outros também, como o próprio cumprimento da lei da incorporação, né? Que aí o Gênesis fez um estudo bastante profundo, a gente acabou estudando esse assunto e a gente percebe também a causa primeira, né, dos distratos que prejudicaram muito o retorno do capital para os investidores, né? Um é o aspecto do oportunista, daquele investidor que foi diretamente comprar imóveis não para morar. Para especular. Né? Para especular. E aí, como ele percebeu uma queda muito drástica do preço de venda, obviamente ele foi devolver, utilizou o dispositivo legal e realizou ali com um pouquinho de perda, mas não quis ficar para o final do repasse, né? Pensando que talvez ele conseguisse revender antes do repasse, enfim. Certo. Então, muito das devoluções se deve a esse tipo de comprador. E o outro é o próprio processo em que a incorporação no Brasil foi constituída, né? Que o Gênesis poderia esclarecer um pouquinho. A lei da incorporação estabelece que as incorporações precisam escolher 2 regimes de obra. Ou é uma obra por empreitada, ou é uma obra a preço de custo. E as regras de governança, de contrato, são distintas, né? O modelo por empreitada, quando se vende uma unidade, um apartamento, você tem que dizer, um apartamento de 500 mil, qual é o valor do terreno, qual é o valor da fração ideal de terreno. Vamos supor que dos 500 mil, 250 seja fração de terreno e 250 mil seja obra. Certo. Se você comprar à vista um apartamento por 500 mil, o teu contrato devia abrir 250 terreno, 250 mil a obra. Os contratos não seguem isso.
E a princípio, se você pagou à vista o apartamento no lançamento, desses 500 mil, podíamos entender que 250 mil que é obra tinham que ficar guardados numa conta corrente blindada, porque senão a obra não sai. Não tá entregue. E os outros 250 é a fração do terreno. O incorporador comprou um terreno grande por 10 milhões, fatiou em pedaços e a fração daquela unidade foi vendida por 250. Ok. Esse recurso é do incorporador, ele poderia sacar dividendos desde que ele não tivesse, ele já tivesse vendido todas as unidades à vista também. Né? Então, a lei deixou muito clara essa obrigação. Olha, divide o que é terreno no ato da venda, divide o que é obra. Porque caso você venha desistir da compra da unidade, eu vou te dizer, olha, os 250 de obra, eu não tenho como te devolver, porque eu já coloquei na obra, estou colocando. Os 250 de terreno, a lei estabelece um procedimento de leilão e não de devolução. Então, assim, me deixa antes vender a sua unidade para alguém. Sim. E depois o que eu receber da venda do terreno eu te devolvo. Isso envolve uma contabilidade sendo feita por fração ideal. É como se cada apartamento tivesse a sua DRE. Certo. Né? A receita de venda do terreno, da obra, o que é obra se paga pela conta de obra, o que não é obra se paga pela conta de terreno. E que cada unidade nós soubéssemos medir a margem de contribuição dela para o empreendimento todo e que houvesse a segregação principalmente do que é obra e do que é terreno. As contabilidades estão abertas? Não. As contas correntes foram apartadas? Não. Os contratos de venda foram feitos, abertos? O que é terreno, o que é obra? Não. Aí o juiz, quando julga o distrato, fala assim, opa, essa venda não seguiu a lei da incorporação, cai no Código de Defesa do Consumidor. Devolve, então, 90% do todo que foi pago. Aí as incorporadoras vão para onde? Vão para a falência. Porque não conseguem ter caixa para devolver os recursos, ainda mais num momento que a obra está acabando. Sim. O empreendimento está com dívida nos bancos porque financiaram a obra, você não tem caixa para devolver. E é o que acontece com o retorno do fundo de investimento, que investiu nas SPS sofre, porque a lei não foi cumprida na nascência. Sim. Faltou planejamento, consultoria. Faltou tudo isso. Faltou olhar a lei com atenção, faltou fazer contratos de acordo com a lei, faltou fazer contabilidade por fração ideal e segregando principalmente o que é obra do que não é obra para tentar enquadrar essa venda no rigor da lei. Numa situação de distrato, você poder dizer para o consumidor, olha, eu fiz uma venda, seguiu a lei, eu não posso te devolver tudo que eu recebi. Eu queria aproveitar para mostrar um pouco da ferramenta. Claro. Como que a OGFI ajuda com tudo isso. Claro, isso que você está falando é planejamento, isso é consultoria, isso não precisa nem de software, né? Precisa de conhecimento. Sim, sim. Agora, o acompanhamento todo e a gestão, como que a gente pode mostrar? A gente concebeu os nossos serviços de forma que o cliente ele tem todo esse conhecimento, todo esse know-how embebido na tecnologia. Isso foi uma coisa bacana, porque qual era a nossa visão? Né? Que o gestor, mesmo o investidor, ele pudesse acessar um site, um portal de autosserviço, como a gente chama o que a gente fez, e pudesse ter certeza sobre o que está acontecendo com o seu ativo investido, né? Com evidências. Se você olhar uma organização, qualquer que seja ela, você vai chamar os executivos e cada um vai ter um número diferente, mesmo utilizando um único sistema, mas chega sempre informações distintas, né? É complexo, é realmente o mundo financeiro, ele é complexo. Você tem visão caixa, visão competência, tem como a pessoa, como as áreas classificam suas despesas, isso modifica completamente os resultados. Então, nós imaginamos que um negócio imobiliário que fica subordinado a uma SPE ou mesmo a um patrimônio com uma conta específica, com um balancete específico, pudesse ser retratado num portal de autosserviços de forma completa, de forma que não fosse uma caixa preta, uma caixa intransponível, né? Ou seja, que os dados estivessem ali para que o investidor ou mesmo o gestor, né, que é o nosso cliente, pudesse acessar a qualquer momento uma única informação, não duas, né? E por isso que foi concebido as coisas dessa forma. A raiz do que nós desenvolvemos é dar para o investidor a condição de acessar o ambiente, entender o quanto o projeto gastou com marketing, com obra, o quanto recebeu, e se perguntar, nossa, mas gastou com marketing 500 mil esse mês, né? O que foi isso? Expande a conta. Mídia online, mídia impressa, stand de vendas. Nossa, mas tudo isso de mídia online, deixa eu abrir de novo. Nossa, então pagou no dia 10 de outubro uma nota fiscal. Deixa eu ver a nota. A nota está na tela. A nota fiscal, com comprovante de pagamento, em nome do empreendimento. Eu vi isso. Quer dizer, é o máximo de transparência possível. Você apresenta o caixa conciliado com a conta corrente,
com as notas fiscais, com as evidências que suportam os lançamentos. Nós acreditamos que isso, para quem investe, é muito bom, porque você entende aonde o seu capital, né, que compõe um condomínio, compõe um fundo, onde ele foi alocado. E também entende as projeções, os cenários, o que pode acontecer e qual a melhor projeção de resultado desse empreendimento. Sim. Tudo isso em painéis de informações que estão ao vivo na internet, para quem tem acesso, né? E para quem nós atendemos, que são essas casas de investimento, todas elas têm esse acesso num portal de informações que é muito fácil entender velocidade de vendas, custo de obra, a movimentação de caixa, documentação do empreendimento, balancetes contábeis, certidões negativas de débito, até mesmo os atos societários do fundo com o empreendimento. Ou seja, eu sou cotista de um fundo que fez um acordo de sócios com a SPE, uma sociedade de propósito específico de empreendimento. Deixa eu entender esse acordo. Deixa eu entender o que está pactuado. E isso está disponível. Nós acreditamos que é um estágio de governança muito bom, muito elevado, que novamente vem para aumentar a credibilidade desse mercado. Nós, como sócios da OGFI, queremos contribuir para um mercado mais sólido e mais forte, né, no sentido da governança. E lembrar que governança corporativa é justamente fazer além da lei. Exato. Além do que tal... Exato. Ninguém vai falar, olha, eu sou bom porque eu cumpro a lei. Exato. Ou você é criminoso ou você cumpre a lei. Exato. Agora, eu sou diferenciado porque além do mínimo que é o que a lei exige, eu entrego mais isso. Exatamente. E essa é a proposta da plataforma? Essa é a proposta. A proposta é dar para o cotista do fundo, para o gestor, até mesmo para o incorporador, a visão detalhada do que aconteceu no projeto, do que está acontecendo e o que vai acontecer, no nível do documento, para que não haja dúvida, no nível da conta corrente. Vamos mostrar aqui? Pode pôr na tela, por favor. Tem uma simulação aqui, seria uma área de logar, né, de fazer... Esse é o portal, né, de relacionamento da OGFI, onde os cotistas, não sei se já está aparecendo na... Está lá? Já está na tela. Tá, né? Então, essa é a segunda tela do sistema, um empreendimento, obviamente, hipotético, onde nós temos aqui alguns menus de informações. No fundo, existem indicadores de performance desse empreendimento, sinal amarelo, né, quadrinho amarelo, vermelho, aponta se a coisa está bem ou mal em relação às metas. E quando a gente clica no vermelho e no amarelo, aparece por que está ruim em relação à meta. Porque muitas vezes os sistemas de informações dizem assim, poxa, tinha que ter um lucro de 1 milhão, né? 10 milhões, vamos imaginar, era a meta, estamos com 8, então perdemos 2. Mas por que perdeu 2? Quando você aperta ali na caixinha vermelha, ele diz, perdeu 2 milhões por causa disso. E é a melhor estimativa que nós temos. E pode ser que no mês seguinte... Ou seja, todo o planejamento foi imputado no sistema. Exatamente. E agora o sistema faz meio que uma auditoria online. Exatamente. Esse portal, na verdade, ele é uma janela de vários sistemas. Né? Por trás desse portal, nós temos um RP, nós temos um BPM, que é um Business Process Management, integrado com a nossa fábrica de serviços. Isso que é muito interessante, porque as solicitações todas hoje que chegam dos nossos clientes, seja um gestor, seja um banco, uma empresa, vêm através do portal. Ou seja, nós controlamos a origem e o destino na nossa fábrica de cada solicitação. E esse controle ele é feito por atividade. Então, cada origem de solicitação no cliente é controlada pela supervisão de cada área para atender os SLAs combinados. Isso é muito importante porque se diz, né, que na indústria de manufatura, o teu custo unitário ele cai com o volume. Então, você vai fabricar um copo, um único copo, vai custar, sei lá, R$500. Mas se você fabricar 1 milhão de copos, vai custar centavos. Certo. Na indústria de serviços, isso não é verdade. Na indústria de serviços, você tem uma coisa chamada handover, que é a passagem do bastão, a passagem do serviço. Então, se você não controla essa passagem, se você não define bem o que a gente chama de work item, que vai trafegar, você acaba tendo um aumento de custo com o volume, porque a anarquia aumenta. Então, a confusão aumentando numa indústria de serviço, o teu custo unitário sobe. Então, é muito importante explicar isso para o mercado, porque quando você contrata uma empresa de serviços, seja um gestor, enfim, que tem volumes, né? A gente assistiu no passado algumas casas de investimento que tinham 100, 200, 300 pessoas ali trabalhando, produzindo modelos, vem para cá, vai para lá, com Excel. E o Excel ele se perde, né? Você acaba colocando, como a gente fala, dá uma dedada lá, acabou, apagou, né? E de vez em quando o Excel tem um modelo muito pesado, ele acaba travando. Então,
Esse sistema ele foi concebido não só para ser um portal, um front-end, mas também para controlar tudo que vem atrás. Para dar consistência, ou seja, o dado que aparece aí ele é seguro. Aqui nós temos na aba de documentos o balancete contábil, o parecer do auditor, as certidões negativas de débitos, toda a parte de diligência, né? É muito interessante porque quando há dúvida sobre um determinado número, que pode existir, o próprio portal oferece a evidência que suporta aquela informação. Até para que você tenha uma ideia, hoje a GF faz a operação de empreendimentos em Salvador, em Nova Iguaçu. Nós pagamos notas fiscais de obras no Brasil todo. Como é que se faz isso? Se manda nota por malote? Não. Se manda via uma solicitação de pagamentos pelo portal GFI, né? Então, quando uma venda de apartamentos é feita lá no stand, o stand já nos manda o contrato de venda, a nossa equipe, por meio de uma solicitação do portal, recebe o documento de venda, processa essa venda, faz a ligação de boas-vindas e inicia o atendimento. Agora, só um negócio interessante, você está fazendo também a gestão de uma obra em Salvador e você recebeu uma nota fiscal. Agora, o que foi entregue? Dá para conferir isso? Dá. O caminhão chegou na obra certa, entregou a coisa certa? A GFI tem uma equipe de engenharia, que a cada 15 dias, especificamente nessa obra, faz a medição física. Então nós sabemos assim, poxa, a GFI pagou aqui a compra de 100 portas. Aí a nossa equipe de engenharia vai medir a obra. O avanço físico, questões de qualidade, segurança, mas principalmente perguntar, 100 portas foram compradas, enfim, onde estão as portas? Ou estão instaladas, ou estão no estoque. Estão aqui ou não estão? Se não e aí tiver, se mede. vai aparecer aqui. Opa, tem um desvio físico. Gastamos, mas a obra não andou. Mas por trás disso tem uma coisa bacana, quer dizer, na verdade nós sofremos muito com a engenharia. Eu sou engenheiro eletrônico, né? O Gênesis ele tem cursos na área de contabilidade, finanças, enfim, nós não somos da engenharia civil, mas a gente, trabalhando para os fundos e para os bancos, a gente percebia que os engenheiros nos enganavam. Tinha 100 obras no Brasil e perguntava para o engenheiro, você está dentro ou fora do orçamento? Ele tinha um trauma, ele não sabia dizer. Depende. Veja bem. O engenheiro vira advogado? Veja bem. Aí a gente ficava numa situação difícil, né? Porque a principal conta de um empreendimento como esse é a conta de construção. E aí nós começamos a desenvolver uma tecnologia muito interessante que alguns bancos passaram a adotar. Porque a medição de obra é algo bastante complexo. Você tem uma questão que é caixa, você tem uma questão que é competência, porque a obra ela toma compromissos com fornecedores e o orçamento já está comprado, né? Então, você precisa saber o que resta para poder comprar. Por outro lado, para o capital, para a visão do capital, ele quer saber o seguinte, aquele valor, seja 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões de uma obra, vai realmente acontecer ou vai ser 60, vai ser 55? Quanto vai ser? E o prazo? O prazo vai ser 24 meses, 36 meses? A gente assistiu aí muitas obras que acabaram ficando ou pelo meio do caminho ou atrasaram muito, né? E esse acompanhamento ele é vital. Então, desenvolvemos um conjunto de ferramentas, um conjunto de processos para dar essa segurança também para o capital. Então, hoje nós temos uma divisão de engenharia que dá essa visão. Agora, uma coisa só em termos culturais, como a gente atende o Chile, a gente aprendeu uma coisa interessante no Chile. Lá, no custo de obra, você tem esse serviço embebido. Ou seja, ninguém paga, o capital não paga por esse serviço. É a obra que paga. Ou seja, você tem uma obra de 10, 15 milhões, dentro desse custo, além do gerenciamento da construtora, tem uma empresa independente, do tipo OGFI, que presta esse serviço técnico, chama ITO, né? Um instituto, é como se fosse um IPT daqui, certo. Enfim, que faz exatamente isso. Medição física. Ela faz não só a medição física, ela revisa o planejamento operacional da obra, estuda os projetos e faz uma verificação de qualidade, de segurança, de documentação e da capacidade de gestão do construtor. E acompanha a evolução do orçamento e a evolução física. Ou seja, é um trabalho completo para dar o quê? Um reporte consistente para os bancos que financiam essa obra. Não existe financiamento nesses países, principalmente no Chile, que a gente conhece bem, sem esse tipo de serviço. Veja, isso é fundamental para dar o quê? Transparência para quem põe capital. É bom para todo mundo. É bom o incorporador ele quer captar de novo. O comprador quer ter certeza do investimento. Exatamente. O incorporador é o que ele faz da vida. E amanhã ele quer, numa próxima obra, ter acesso a capital de novo. O incorporador sem terreno
e sem capital, esses são os principais insumos, né? E- Talvez o mais importante, depois desses dois insumos, que é o terreno e capital, é a credibilidade. Então, Sem isso, sem transparência, a transparência premia o bom gestor, exatamente. certo? E se tudo é escuro, é um conceito de finanças que né, se fala muito, que é a falta o desequilíbrio da informação, né? Me fugiu o tema científico aí, daqui a pouco eu lembro. Mas se ninguém sabe como as pessoas operam, você fala, bom, na dúvida eu vou achar que todo mundo é ruim. Exatamente. Agora, quanto mais transparência tiver no mercado, aí eu vejo quem é bom, quem é mais ou menos, quem é ruim, e o capital flui para quem é bom. Exatamente. Não, e a gente percebe que a questão do capital, a gente vem analisando muito a questão do desenvolvimento urbano, né? Desenvolvimento urbano é um negócio maravilhoso, tem um multiplicador maior do que a incorporação. Só que você não tem a informação, você não consegue precificar o risco do negócio. As informações são muito pobres, né? E o que a gente começou a perceber na UGFI, como a gente tem projetos em várias partes do Brasil e tem escala, essas informações começam a se consolidar dentro da UGFI. Então, em breve, a gente vai ter mecanismos para também abastecer os gestores e os fundos de uma informação importante para precificar o risco. Porque esse é o outro degrau da governança, ou seja, você entrar num negócio sabendo qual é o risco. Hoje é difícil. Se faz muito negócio nesse setor pela intuição do empresário. Isso. Mas você não tem pesquisa de mercado, você não tem dados suficientes para saber se você está sendo assertivo ou não, se aquele produto vai ser eficiente para aquele mercado, né? Então, hoje nós temos um número grande de estoques, mas quando você vai ver a qualidade do produto que está em estoque, esse estoque não é bom. Esse estoque não é bom. Então, assim, não é só um problema de mercado, não é só um problema de economia, não é só um problema que nós estamos vivendo aqui nessa questão do distrato, que é um problema jurídico, enfim, mas é também da qualidade e da eficiência do produto. E, por exemplo, um gráfico desse que está na tela seria bem personalizado aquilo que você estava falando. Eu fui medir a obra e ela está ou não está no seu... Exato, mas aí você vê embaixo... Esse é um gráfico especificamente que trata do lucro imobiliário projetado ao lado esquerdo e que é a barra azul, né, que nós chamamos de viabilidade e no fim a nova projeção desse lucro, né? E nesse caso hipotético nós não temos aí os valores, enfim, mas a gente demonstra por que o lucro imaginado lá na viabilidade hoje é menor, aonde se perdeu, onde se ganhou. E assim, lá na ponta, seria possível, digamos que eu sou cotista de um fundo imobiliário que tem SPEs e as SPEs estão fazendo a incorporação ao desenvolvimento. Eu poderia, cotista, ter alguma senha que me desse acesso a algum nível de informação? Você sabe que a OGFI tem 4 portais de informação. Porque para o mesmo empreendimento, às vezes cada agente quer ver informação de um jeito. Nós temos o portal do incorporador ou do loteador, temos o portal do gestor de recursos, temos o portal do banco de crédito que financia a obra e temos o portal do investidor. Então, o mesmo empreendimento, né, o mesmo projeto, tem 4 portais onde a gente consegue personalizar KPIs, né, os indicadores, os documentos, as informações, para que aquilo fique na medida para o leitor da informação. Gente, você esqueceu, né, do portal do comprador. Temos o portal de quem comprou o imóvel e vai lá. É interessante, né? Nós temos alguns empreendimentos que tem lá o portal e tem um vídeo do empreendimento, né? Então, domingo, depois do almoço, a gente recebe os e-mails aqui do sistema falando, estão fazendo o download dos vídeos, né, do empreendimento. Acho que as pessoas vão almoçar com... Eu fui lá comprar um imóvel na planta e depois eu consegui... Aí tem o almoço de domingo, né, e aquele casal falar para o pai, para mim, olha, compramos aqui um apartamento, né, e a gente vê bombando, digamos assim, os downloads de vídeos do empreendimento e as consultas, de fato, acontecem muito nos sábados e domingos, consultas de segunda via de boleto, posição de parcelas pagas, não pagas, né? O próprio documento da venda, estágio da obra, né? E é um comprador que vai passar o resto da vida dele falando, eu comprei com aquele incorporador, o cara foi transparente, eu tinha um vídeo, ele me entregou e eu estou feliz. E vai ser um cara que vai mostrar o quanto é bom ser transparente. E sem esse cara nós não temos mercado. Exato, é ele que tem o dinheiro. Se ele não acreditar que a obra vai começar lá no terreno e vai chegar ao fim, não temos mercado. Então nós precisamos treinar essa pessoa, educá-la à lei,
fazer entender que existe perante a lei uma comissão de representantes do patrimônio de afetação, que é o patrimônio do empreendimento, e que a OGFI está habilitada a ajudar essa comissão a entender o que se passa com a obra, com as finanças do empreendimento. Quero aproveitar que você falou isso para fazer uma última pergunta, eu já Claro. estou preocupado com o tempo, mas você falou de um negócio importante e eu lembrei de algo que vocês mesmos tinham comentado, quer dizer, o caso Encol, que traumatizou todo mundo, Sem e dúvida. agora a recuperação judicial da PDG. E aí você falou, olha, devia ter uma comissão que estivesse vendo isso. Como que funciona isso? E a gente pode continuar comprando imóvel na planta sem se preocupar? Né? Explica isso, desmistifica isso para a gente. Quando você promove a incorporação, é responsabilidade do incorporador chamar uma assembleia. Assim como acontece com os fundos, né? Nós Sim. acabamos de ouvir uma situação parecida. E nessa assembleia ele tem que eleger a comissão de representantes, formada por no mínimo 3 pessoas. Cabe à comissão de representantes até destituir o incorporador. É a única que pode destituir. Além disso, a comissão de representantes tem o papel de fiscalizar o empreendimento. O que ocorre? A comissão de representantes às vezes não tem profissionais com toda a competência para poder entender de obra, vendas, marketing, conta corrente, certidão negativa de débito. Sim. Então, a lei prevê que se a comissão de representantes assim desejar, ela pode contratar a pessoa jurídica ou física para ajudá-la a fiscalizar o empreendimento como um todo. Então, nós acreditamos que a lei é sábia. A lei criou a comissão, deu à comissão o poder de destituir um incorporador ou de contratar uma empresa para fiscalizar o empreendimento ou ela mesma fiscalizar, desde que ela tenha competência técnica para isso. E nesse ponto poderia ser o GS. Com certeza, nós Com estamos certeza. preparados para levar o nível de governança do setor. Infelizmente eu tenho que encerrar por causa do tempo, porque eu tenho Não. certeza que quem está assistindo se surpreendeu. Quando eu falei na abertura, vem aqui ao GFI, o que será que eles vão falar? E agora deve estar realmente surpreso e interessado por entender mais de todo esse processo, né? E eu acho que esse país, com todas as suas mazelas, ineficiências, a gente vai, a gente anda, né? Imagina se o mercado imobiliário não sofresse do amadorismo, É verdade. né, que tem. Porque todo mundo investe, esse mercado é grande, é pujante, mas ele ainda é muito amador. Muito. E o que eu vejo é vocês trazerem uma proposta de profissionalismo que seria para potencializar o mercado. Essa é a nossa missão. Legal. Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos e fica à disposição a nossa casa, né, para poder recebê-lo quantas vezes. Quem quiser conhecer o sistema vai entrar lá, é ogfigovernance.com.br. Nós temos um site, né, O site é o gfigovernance.com, lá fala um pouquinho... Fala um pouquinho da empresa, dos nossos serviços, né? Esse ambiente que vocês estão vendo aí na tela é um ambiente interno, né? De quem contrata os nossos serviços, enfim. Então, se quiser saber mais a respeito, né, da nossa missão, que é a governança, por favor, estamos à disposição para receber. Gênesis, obrigado. É um prazer. Obrigado, Obrigado. Arthur. Para você, um grande abraço e até a próxima sexta-feira com mais um programa Fundos Imobiliários.